Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o professor João Paulo e nós vamos conversar sobre a osteopatia, como ela funciona, os seus elementos, e por isso eu convido a participar comigo desse momento para que a gente possa juntos construir elementos e direcionais importantes para a compreensão dessa grande área que nós temos para a atuação na saúde, a osteopatia. Bom, vamos à tela então para a gente começar aqui. A osteopatia, ela tem como base aqui três grandes áreas, três grandes elementos, que são a anatomia, que é a primeira grande ciência que vai fornecer a base de sustentação para a compreensão da osteopatia, a fisiologia e a semiologia. Ou seja, para que eu possa atuar com a osteopatia, que é uma filosofia de tratamento, eu primeiro preciso entender o quê? Como o meu corpo ele é composto. Então, eu vou entender aqui a composição corporal. Ou seja, boa parte do meu conhecimento em osteopatia vai se dar pela minha capacidade de entender profundamente as estruturas corporais, como elas se relacionam e como é o seu funcionamento. Se eu estou falando em funcionamento, eu preciso então entender a fisiologia. Fisiologia é essa que vai permitir com que eu entenda como o corpo funciona, quais são as suas reações esperadas e também quais são as respostas, caso esse corpo ele deixe de funcionar adequadamente e com isso eu tenho uma patologia, uma alteração do seu funcionamento. E aí eu tendo alteração, eu preciso entender então a semiologia, que é a capacidade que eu tenho de fazer as avaliações e entender o que tem de errado, tanto na composição como no funcionamento do corpo, construindo assim essa tríade de sustentação da osteopatia. Então, se a osteopatia ela é uma filosofia que aborda um tipo de tratamento, uma metodologia de tratamento, ela é baseada em um conceito fundamental, que é o conceito da autocura, onde o corpo ele tem a capacidade de se autorregular, desde que eu seja capaz de fornecer para ele os caminhos para que isso aconteça. Então, quando eu penso em osteopatia, o meu principal objetivo de tratamento é fazer com que o corpo ele se direcione para essa autocura e eu seja um instrumento, um meio onde eu vou permitir que isso aconteça de forma natural, sem o uso de qualquer substância química ou um outro elemento invasivo. Agora, a gente vai entender como se dá essa ideia, né, de que o corpo se cura e ele busca caminhos para isso. E o primeiro elemento para a gente entender é o arco reflexo patológico. E o que isso quer dizer? Quando eu penso em arco reflexo patológico, eu preciso compreender que as dores elas são causadas por alterações físicas e funcionais. Né? Então, se eu tenho alterações físicas e funcionais, eu preciso então entender o que aconteceu para que eu tenha, por exemplo, uma dor num segmento ósseo, uma dor cápsula ligamentar, uma dor muscular, uma dor neural. Quando eu entendo isso, eu passo para o elemento seguinte, que é eu compreendi que eu tenho aqui uma alteração. Se eu tenho essa alteração, né, desculpa, eu vou fazer de novo aqui. Se eu tenho essa alteração em alguma região corporal, essa região corporal, pela própria estrutura do corpo, ela vai ser uma região que vai ficar protegida. Então, essa região é uma região que vai ter ali, por exemplo, uma redução da amplitude de movimento e tudo mais, para garantir que ela não sofra ainda mais. Ao fazer isso, eu vou ter em áreas distantes, como nessa figura aqui, uma hipermobilidade. E essa hipermobilidade vai fazer com que essa área que tem que se movimentar muito mais, porque essa região aqui parou de se movimentar, ela venha a desenvolver as dores por conta dessa sobrecarga, desse uso acentuado. Então, nós temos as dores ósseas, as dores que ocorrem nas cápsulas e nos ligamentos, as dores de origem muscular e as dores neurais representadas nesse arco reflexo patológico. Então, o arco reflexo patológico vai me indicar o quê? Que a região que eu sinto dor não é a região onde eu tenho a alteração que precisa ser tratada para que o corpo se regule. Ali é apenas uma área onde eu tenho a sintomatologia provocada por uma alteração num outro segmento distante que fez com que aquela área tivesse uma sobrecarga e com isso desenvolvesse aquelas dores referidas. Agora, a gente vai entender um pouco melhor como se dão essas dores referidas, essa dor projetada. Isso se dá por meio do conceito dos dermátomos, que são as áreas de inervação sensorial correspondente a cada um dos níveis da coluna. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, as vértebras cervicais, eu tenho aqui essa distribuição em verde na imagem. Então, eu tenho desde a distribuição ali de C1 até C7, C8, né? E C8 porque é a raiz nervosa de C8. Lembrando, nós temos 7 vértebras cervicais. E aqui eu tenho a distribuição de cada uma dessas áreas de distribuição de inervação sensorial. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão em C4, provavelmente eu sentirei dor nessa região sensorial. Então, na minha avaliação, quando eu vou lá e faço a minha palpação e eu observo que o paciente relata dor ou aumento da dor nessa região, logo eu já vou verificar se C4 é uma região que está sofrendo com hipermobilidade e a partir disso entender por que C4 está com essa hipermobilidade e está sofrendo. Então, vejam aqui que a gente tem que fazer toda essa análise. Na torácica, a gente já tem um maior número de vértebras, 12 vértebras, temos 12 raízes nervosas que também ficam responsáveis pelos dermátomos da região abdominal e da região dorsal.
Já as vértebras lombares são responsáveis tanto pela inervação da área lombar e cintura pélvica, como dos membros inferiores, basicamente aqui da parte frontal, anterior, da face anterior, e um pouco da lateral e medial. Enquanto que as inervações sacrais são responsáveis aí pelos dermátomos que ficam na região dos glúteos e também da face posterior dos membros inferiores, assim como as regiões laterais ali da perna e do tornozelo. Então vejam aí que essa questão das dores referidas vão estar muito ligadas, portanto, aos dermátomos esses que vão fazer a representação esquemática dessa distribuição, trazendo assim esses elementos que vão permitir uma compreensão mais adequada de qual segmento está sofrendo e a partir dele entender o motivo disso e como eu posso, por meio de uma terapia manual, uma terapia que vai conduzir o corpo para a sua autorregulação e sua autocura, auxiliar nesse processo, sendo meio, sendo partícipe dessa normalização provocada por qualquer alteração cinesiológica, biomecânica ou patológica que seja. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas osteopáticas. E essas técnicas osteopáticas, elas são aplicadas de acordo com as dores que o paciente relata e os tecidos que foram afetados. Então vejam aqui, eu tenho nas alterações das técnicas osteopáticas, alterações musculares que vão requerer técnicas que ataquem ou sejam focadas nessas alterações, como por exemplo, as técnicas funcionais. Essas técnicas funcionais, elas vão garantir o quê? Que o corpo, ele auxilie os músculos a se regular, a voltar a ter as suas funções normalizadas. Também teremos técnicas de tecidos moles, como alongamento, né? Aqui é um exemplo muito clássico do que a gente acaba utilizando na osteopatia. E também as técnicas de energia muscular, que usa o próprio arco reflexo para promover um bloqueio das fibras, garantindo o quê? Um aumento tanto da força como um aumento da amplitude de movimento. Então vejam só que a gente tem aí diferentes possibilidades para atacar qualquer tipo de alteração muscular. Se eu for agora para um componente onde eu encontre uma alteração articular, aí as minhas técnicas vão para um outro caminho. E eu passo a ter aqui o quê? A possibilidade de utilizar manipulações e mobilizações articulares. E essas mobilizações, elas serão muito direcionadas àquele conhecimento que eu citei lá no início de anatomia e fisiologia. Se eu compreendo como o corpo funciona, eu vou entender qualquer alteração que aconteça e o caminho para devolver o seu funcionamento adequado. Então, se eu entendo anatomia e fisiologia, logo eu consigo aplicar aqui todos os tipos de manipulação, de mobilizações, sejam ela passiva, oscilatória, controlada e até mobilizações com maior amplitude de movimento. E tenho também a possibilidade de aplicar uma técnica denominada thrust. E o que é o thrust? O thrust nada mais é do que a manipulação, que é quando eu vou lá e faço uma manobra de alta velocidade com baixa amplitude de movimento. Ou seja, eu tenho um parâmetro para mobilizar as articulações usando pequenas amplitudes de movimentos combinados, e com isso eu chego a um limite do bloqueio ósseo e ali eu ataco essa articulação em movimentos rápidos, direcionados e com baixa amplitude de movimento, fazendo com que eu faça o desbloqueio articular. Essa técnica é muito empregada na coluna vertebral, é aquele famoso estalido, né? Quando você vai no osteopata, ele te manipula e você escuta o som do estalido. Essa é uma técnica de thrust. Ela é aplicada em todos os segmentos articulares e ali a gente tem como grande objetivo restaurar a mobilidade para que o corpo se reorganize e possa se sustentar dentro de uma anatomia e fisiologias adequadas. E agora, vamos compreender quais são as indicações da osteopatia, e são várias, tá? Nós temos aqui alguns exemplos, mas nós temos exemplos muito além destes, como por exemplo, protusões e hérnias discais, exemplos clássicos de osteopatia, e aqui a gente tem que, por exemplo, entender, puxa, mas eu posso aplicar uma técnica de thrust num paciente com hérnia discal no segmento que apresenta hérnia discal? Não, mas em segmentos distantes, sim, eu posso fazer e devo fazer para garantir que aquela região que teve a protusão ou hérnia discal, ela possa ali se restabelecer. Dores lombares, dores cervicais, são outros exemplos clássicos de utilização da osteopatia, assim como os bloqueios articulares, que eu acabei de comentar, e as dores miofaciais. Ou seja, quando eu penso em osteopatia, eu penso num contexto onde eu tenho uma filosofia de tratamento, filosofia essa que vai fazer com que o meu corpo se regule de forma natural e automática, e eu como terapeuta serei apenas o caminho.